Olá, mulheres! Estamos aqui nesse mês de maio para mais um testemunho, do nosso devocional Mães da Aliança. Eu sou Cariciane, sou líder do Ministério de Mulheres da Igreja Batista Betel em Tangará da Serra e hoje nós trouxemos uma irmã para contar a história de vida dela, o testemunho dela, e estamos aqui hoje com a irmã Luciana. Luciana, então, vou chamar de Lu, eu só chamo ela de Lu. Lu, se apresenta para nós, fala seu nome, conta um pouquinho para nós. Quem é a Lu? Quem é a Luciana? Eu sou a Luciana, Nasci aqui em Tangará, tenho 3 filhos, a Júlia, João Pedro e a Melinda, 2 adolescentes e uma pequenininha de 3 aninhos. Sim. Sou casada com o Esdras há 7 anos, Hoje eu concilio o meu lar com o trabalho, Trabalho meio período e meio período me dedico ao meu lar. Amém. Lu, então conta pra nós, como que foi a sua primeira experiência com a maternidade? Cara, minha primeira experiência com a maternidade foi aos 25 anos, E assim, eu sempre quis ser mãe, eu sempre sonhei em ser mãe, E não com um filho só, com muitos filhos, Amém. E a Júlia, hoje ela tem 16 anos, Sim. E foi muito desafiador. Porque a Júlia, eu fiquei 7 anos me preparando, eu não poderia ter ela, E eu Pela medicina, você não poderia ter? Não poderia, porque eu tinha endometriose. Entendi. E o útero virado. Entendi. Fiz tratamento, com o tempo, e estava numa situação bem desafiadora no casamento, Sim. Não estava legal, estava passando por muitas situações. E a Júlia, a minha gravidez veio a qual eu menos esperava. Sim. A qual que eu não... Quando você não estava mais planejando, aconteceu. Aconteceu. E numa fase bem complicada, uma fase de separação, Então, assim, tentei, Aí falei assim, não, vou continuar pela família. E a gestação foi bem tranquila, graças a Deus, Foi uma gestação saudável? Saudável, mas porém muitas turbulências, brigas, a qual eu passei a gestação sozinha, não tinha o companheiro ali do lado. Sim. O apoio, estava junto, mas não tinha o apoio. Sim, eu entendo. E a Júlia, quando eu ganhei ela sozinha. Ela não no tinha. No dia que ela nasceu, você não tinha ali a pessoa do seu lado? Não tinha, tinham os meus pais, meu pai e minha mãe. E depois que veio o companheiro para ver a filha nascer. Sim. E foi desafiador porque eu não tinha um apoio. Desafiador porque mesmo o meu processo ali de dieta, de recuperação, eu estava sozinha. Que é um momento que a mulher, a gente sabe, quem já foi mãe, quem já teve um filho, sabe que é um momento que a mulher tá frágil, precisando de um colo, muitas vezes, de um apoio. Só tendo a pessoa ali do lado já significa muito. Já significa muito. E eu passei praticamente sozinha. Cuidando dela, e ficava sozinha, e ele ia para festas, e assim eu ficava. E foi um processo muito dolorido, Eu imagino. Só que logo, por ela, eu falei assim, não, eu vou tentar, construir a família, tentar construir um lar saudável. Sim. Foi quando eu conheci a Cristo, a Jesus. Eu ia te perguntar agora, então até nesse momento você não conhecia Jesus, você não conhecia a palavra? Não conhecia, Como que foi essa experiência? Como que você conheceu? Foi através de um casal de amigos nossos, E eles me ajudou muito. Muito mesmo. Aí começamos a ir para a célula, e na célula, que era o encontro em casa, eu aceitei a Jesus, e dali eu tinha certeza de que não haveria outro caminho a não ser esse, para reconstrução, para cura. E ali você viu ali uma possível solução para esse casamento que não estava bem, que não estava legal. Você pensou, agora eu acredito que vai dar certo, que vai... Sim. Mas não foi isso que aconteceu, Foram 5, 6 meses de mudanças, mas na realidade a mudança interna não havia. Entendi. E voltou todas as mesmas coisas, e eu falava, não dá. Não é isso que eu não quero viver essa vida. Sim. Foi quando a Júlia estava com 9 meses
e veio o João Pedro. Quando descobri a a Júlia gravidez. tinha 9 meses, você descobriu que estava grávida do João. Descobri que estava grávida do João. E aí mais um bebê. Mais um bebê. Desafiador. E foi uma gestação bem turbulenta, e nesse meio termo eu fui morar com os meus pais no sítio, porque ele viajava muito, e eu decidi ficar com os meus pais. Porque agora você estava esperando outro bebê grávido e uma pequenininha em casa, então Sim, era um desafio. E nisso eu trabalhava, vinha do sítio da 10 km, né, da cidade, eu vinha trabalhar de moto, com aquele barrigão, né, trabalhei até nos últimos dias, e permaneci trabalhando, e quando eu fui ganhar o João Pedro, eu também estava sozinha, né? E isso é muito ruim para uma mulher. É dolorido. Hoje, eu falo assim, hoje eu sou curada. Glória a Deus por isso. Amém. Né? Porque quando você decide perdoar pelo que você passou, é uma libertação. Sim. Né? Então, eu creio nisso, na libertação e na cura. Hoje eu falo e não me dói. Sim. Mas naquela época... Você conta porque é a sua história, faz parte da sua história, mas não é algo que te machuca. Não me machuca mais. Só que o momento, né, de uma mãe, naquela época, é muito dolorido, é muito triste. E o João Pedro... a gente se sente abandonada. Sim, né? É esse o sentimento do abandono, do desamparo, né? Sim. E o João Pedro, ele nasceu, ele foi para UTI. Né? Ah, ele é bebê de UTI, o João. Ele é o bebê de UTI, né? E ele ficou quantos dias na UTI? 3 dias. 3 dias. 3 dias. Graças a Deus, deu tudo poucos certo. Dias. Foi poucos dias e fui para casa. Mas passei por muito susto com ele, né? De ter que voltar para o hospital, dele ter algumas pequenas convulsões e ficar roxinho, ter que sair correndo para o hospital. Então, assim, foi um processo. E nisso eu tinha todo o apoio do meu pai e da mãe, porque eu estava morando com eles. Entendi. Que bom que você tinha esse apoio dos pais, né, Lu? E com o tempo, viemos morar para a cidade, né? Que comprou uma casa e para construir a família. Sim. Que história, Lu, que testemunho, né? Mas eu sei que tem mais coisas por aí, mas eu queria te fazer uma pergunta. Tem a Melinda, né? Quero saber da história da Melinda, mas eu queria te fazer uma pergunta. Nesse processo, quais momentos assim que você considera que foram mais desafiadores para você, assim, que você fala assim, olha, essa situação foi muito difícil com as crianças? E outra pergunta que eu quero fazer, que você já pode responder junto, como estava seu emocional nesse processo todo? Eu acredito que o mais crucial foi quando foi a separação, né? Porque eu não queria mais viver aquela vida que eu vivia. E eu não queria isso para os meus filhos, uma vida de brigas, uma vida a qual você estava dentro da igreja, mas o lar estava destruído, né? Você tentando, e não era aquilo que eu queria. Eu falava, Senhor, mas eu não quero isso para a vida da minha filha, do meu filho, não é isso que eu quero para mim, né? E foi quando teve... desafios, ocorreu que aí eu voltei para o sítio. E a primeira vez que eu voltei para o sítio, o meu pai me mandou de volta para casa. Ele não falou não, aqui não, ele falava assim, não, você casou, você vai voltar para sua casa. E eu voltei para casa com as 2 crianças. E assim, aí nesses 4, 5 meses foi muito difícil mesmo. Aí, quando teve um outro acontecimento, eu falei, não, já dei o basta. E na época o João Pedro tinha se machucado, ele tinha 1 aninho, né? E no outro dia de manhã, cedinho, aí ele saiu de casa e eu peguei, falei assim, não, é hoje. Catei as minhas coisas das crianças, roupa, o que tinha, coloquei dentro do carro e fui pro sítio. Eu falei, pai, aqui tô. Aí nisso os meus pais não estavam no sítio. Eu só descarreguei as coisas, voltei para pegar mais coisa com as crianças, né, com os 2 pequenininhos. E quando eu voltei, o pai e a mãe estavam lá. E eu peguei e falei para ele, pai, daqui eu não saio, né? Tô me separando, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para a vida dos meus filhos. E eu preciso de ajuda, eu preciso de amparo. E glória a Deus, o amparo assim dos meus pais, dos meus irmãos, né, da minha família, foi essencial. E a crítica, assim, o mais difícil é você escutar as críticas de muitas pessoas, né? Por eu estava desempregada, eu fiquei sem nada, eu estava com dívidas e não era pouca, e eu tive que arranjar um trabalho,
né? Eu tive que procurar um trabalho, porque do meu outro trabalho eu tinha saído para cuidar das crianças, com duas crianças pequenas, né? Não tinha como. E foi um processo. E foi um processo, assim, doloroso, porque muda os ambientes, há muitas críticas, né? Olhares. E muitas pessoas falavam assim, já ouvia, né? Falava assim, nossa, mas agora vai ser sustentada pelo pai e pela mãe e ainda criar dois netos. Duas crianças. Né? Então, assim, é triste, porque o julgamento é muito, né? Sim. E a gente, como mãe, a gente é dolorido, né? Você escutar isso. Uau, né? A gente não imagina, né, a história da pessoa, é só conversando e conhecendo, né? Só conhecendo a história pra gente não julgar, mas sim, né, ter essa compreensão. Lu, eu queria agora perguntar pra você, fazer uma pergunta que eu acredito que pode também dar instrução para muitas mulheres que estão passando pelo mesmo que você passou. Você falou para nós que nesse processo de separação você estava desempregada, porque você você abriu mão do seu trabalho para cuidar das crianças, Sim. né? E isso é normal, acontece muito com as mulheres, né? E aí, você estava, né, separada, no processo de separação, com duas crianças. Como que você fez? Você voltou para o mercado de trabalho? Conta para nós. Voltei, né? Eu tive que esperar uns 2 meses ainda, porque logo em seguida descobrimos que a minha mãe tinha um nódulo no seio, e minha mãe teve que fazer cirurgia, e eu precisava cuidar dela também, né? Sim. Eu não podia deixar ela desamparada também. Porém, passou esse processo, graças a Deus deu tudo certo, não era nada, né, graças a Deus, de ruim, e nisso eu fui atrás de trabalho. E me surgiu uma oportunidade de promotora de vendas por uma semana, 15 dias da época de Páscoa, que vende ovos para fazer propaganda no mercado. E eu peguei e falei assim, meu Deus, só que eu precisava de dinheiro para ir para Cuiabá fazer o treinamento, e eu não tinha. E eu não queria pedir para os meus pais, né? Sim. E a situação já não era boa. Você já estava lá morando com eles, não queria dar mais essa preocupação, Sim. né? E quando eu saí, né, do relacionamento que não era bom, eu saí com muitas contas, né? Eu não tinha trabalho, eu saí com dívidas. Então, assim, o emocional estava super abalado. E o que eu me apegava muito era Deus. Eu falava, Senhor, tem tantas mulheres que vencem, né, que eu tinha 2 escolhas. Ou eu seguir em frente, ou eu me fazer de vítima, né, de ficar acuada, porque eu não vou dar conta, meu Deus, eu vou ficar num relacionamento tóxico, turbulento, ao qual, né, não era isso que eu queria para os meus filhos e para minha vida. E deu certo. Deu pegar, e a conta tinha que ser do Banco Itaú. Eu não tinha conta do Banco Itaú, porque estava daquele jeito, né? Só que aí eu fui, né, até o Banco Itaú. Pela fé, você falou, vou lá ver como que tá a situação, porque a empresa tinha que ser conta do Banco Itaú. Para você receber o pagamento. Para mim receber. Depois. E eu fui. Chegando lá, né, procurei uma pessoa, uma gerente, e ela falou assim, não, tá tudo certo. Eu falei, mas meu Deus, como que tá tudo certo? Se tá cheio de coisa, né, cheio de cheques voltados, daquele jeito. E tinha R$200 ainda. Deus proveu naquele momento. Providência de Deus, né? Aí eu fiquei muito, muito faceira. Nossa, e como? Aí eu fui para casa, já saquei aqueles R$200. Aí eu falei, não, eu posso sacar agora os R$200? Já saquei. E deu certo a conta. E eu fui para Cuiabá fazer treinamento, né? Deu certo. Passei essa fase, depois eu voltei a trabalhar no meu emprego que eu tinha antes, né? Glória a Deus por isso. E na época eu não ganhava nem R$1.000. E não dava para suprir tudo, né? As condições não eram aquele salário. E eu falava, Senhor, o que eu vou fazer? E eu falei, mãe, a mãe sabe fazer salgadinho. Vamos fazer salgadinho para vender, né? Aí foi onde nós começamos. Nós fazíamos bandejinhas de salgados para vender, coxinha. Cheguei a pegar aniversário para fazer. Que legal. Então, assim, ajuda muito. E a mãe deixava tudo pronto. Eu saía do trabalho à noite e a gente ia mexer
com as encomendas. Fazia cueca virada. Então você trabalhava por encomendas. Nesse trabalho seu fixo que você tinha, você trabalhava de segunda a sexta? De segunda a sexta. Segunda a sexta. Então à noite, nos fins de semana, você fazia salgadinhos para vender, para fazer um extra? Para fazer um extra. Uau. Né? E assim, a Júlia, ela era muito doente, a minha primogênita, né? Tinha uma alergia, ela fazia tratamento em Cuiabá também, era outro desafio, né? E a Júlia e o João Pedro ficavam com a minha mãe para cuidar. E hoje eu vejo assim, eu falo assim, tem hora que eu olho para minha mãe e eu falo assim, meu Deus, como que a gente dava conta? Porque o Senhor, Ele nos sustenta, mas acima do Senhor nos sustentar, a gente tem que ter aquela vontade, aquela determinação. E eu sempre tive comigo, na minha cabeça, vai passar. Eu vou conseguir com a ajuda de Deus. Porque o emocional da gente fica tão abalado que a gente não pode se reprimir. Porque a gente se sente como que se fosse incapaz, que não vai dar conta. Né? E hoje nós temos muitas mães solo, muitas mães que estão passando por fase de separação, que estão sozinhas, que vem as dúvidas, vem o medo, com certeza. Eu tive muito medo. Né? Sim, o medo vem, né? Vem. Com certeza. E eu falava assim, meu Deus, será que eu vou passar por isso? Será que eu vou vencer? Como que eu vou criar os meus filhos? Como que vai ser? E uma coisa que eu fiz foi se envolver na igreja. Na igreja eu tive muito apoio mesmo, e era todo final de semana. Até o meu pai brincava que disse que ia montar uma igreja para mim e para as crianças. E eu não saía sem os meus filhos. Glória a Deus. Eu não saía, eu não deixava E uma coisa que você falou é uma verdade, né? Talvez muitas mulheres estão se identificando com o seu testemunho agora de repente, por relacionamentos abusivos, né? Violência física ou violência psicológica, muitas vezes, né? E não tem essa coragem de sair justamente por conta da dependência emocional ou por conta da dependência financeira, né? A gente sabe que isso acontece muito. Então eu acredito muito assim que você está alcançando essas mulheres com esse testemunho, né? Porque sim, você com o Senhor a gente consegue, né? Ele nos ajuda a vencer, né? Ele restaura, né? Ele conduz e que bom que você está compartilhando isso com essas mulheres, né? É uma forma de você levar força para elas. Olha, você também, né? Não se permita viver um relacionamento assim, mas com o Senhor você pode superar isso. Sim, né? E você tem muita fé. E eu me pegava muito ao louvor. Eu creio em ti, eu oro por ti. Eu ouvi esse louvor todos os dias. Esse louvor é muito lindo, é forte, né? E eu me apegava muito a ele, porque a vitória ia vir e ia passar, né? E esse louvor fala muito que é o tempo de amadurecimento, né? Então era preciso passar pelo tempo de amadurecimento. E foi passando o tempo, eu fiquei 8 anos sozinha, eu não queria saber de relacionamento, eu orava a Deus. Só que você vivia para os seus filhos. Eu vivia para as crianças, né? E eu falava assim, não, eu não quero casar mais, não quero, fui frustrada, não quero isso para os meus filhos, tinha muito medo, tantas coisas que houve, né? Só que com o tempo, eu falava assim, Senhor, eu não quero ficar sozinha, né? Os meus filhos, eu não posso passar uma bagagem negativa do que eu vivi para os meus filhos, porque teve uma época que eu passei sim, né? Nossa, que tal? Passando o que eu vivi para eles, e não é o certo. Entendi, Lu, peraí, deixa eu te cortar aqui um pouquinho, te interromper. Você falou pra nós que você ficou 8 anos sozinha depois desse processo de separação, que foi muito dolorido, e a gente entende que é mesmo, porque a gente nenhuma mulher quer isso, né? Sim. A gente casa pra sempre, pra toda a vida, né? Mas conta pra nós, porque a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, e eu sei que essa história tem uma sequência, né? Conta aqui pra nós como que foi, você ficou esses 8 anos sozinhas e depois? Então, Kari, eu fiquei 8 anos sozinha, né, por opção, e eu falava assim, não quero mais me relacionar com ninguém, né, e não me relacionei com ninguém, e me dedicava aos filhos, às crianças, né. Sim. E com o tempo dentro da igreja eu conheci o meu esposo, hoje o meu esposo Esdras, né, faz 7 anos que somos casados. E foi outro processo, né, conheci ele com o tempo, ele também separado, né, também precisava de cura,
não estava curado completamente, eu também, e foi tudo muito acelerado. Ele me pediu em noivado, já foi atrás de casa, vamos casar, aquela coisa, aquela euforia. Só que não era isso que o Senhor queria, né? Porque as coisas de Deus, eles, com o tempo, corretas e não é tumultuado. Sim. Né? As coisas de Deus, ele nos traz paz. E ficamos noivos. Só que aí veio mais uma decepção, né? Terminou o noivado. Aí aquilo lá falava, não, agora já deu, já chega. Esse não é o que o Senhor quer para mim, não, minha caminhada. Então é eu, igreja, e cuidar dos meus filhos. E ficamos um ano, né? Fiquei um ano sem conversar com ele, dentro da igreja, né? Ele teve outra pessoa, outro relacionamento, e não deu certo. E eu estava descansada no Senhor, eu estava bem tranquila mesmo. E passou esse processo, e depois de um ano, teve um culto, uma conferência de fora, um pastor de fora. E nisso tem aquela coisa de chamar os jovens para orar solteiros, vamos estar orando pelos jovens solteiros. Eu falei assim, gente, claro que eu não vou, né, porque eu não quero casar, não quero. Lu, vem, vamos. Aí levantei e fui. Ainda tinha uma irmã que olhou para mim e falou assim, ai, você não quer casar? O que você está fazendo aqui? Eu falei, ai, Senhor, misericórdia. O tipo de comentário dispensável. Dispensado. Aí eu peguei e falei assim, aí eu olhava assim pro casal de pastores e outros pastores, né? E o pastor veio orando um por um. E nisso ele veio orar por mim, e ele falou assim, irmã, você precisa liberar, alguém precisa liberar o perdão para você. E não era nem eu que precisava liberar o perdão. E era o meu esposo, né? Que ele precisava, por causa do noivado, tudo que aconteceu, ele precisava liberar o perdão para mim, porque ele ainda tinha sentimento por mim, mas por ele ter passado por um processo também, né, de separação, não estava curado, precisava de cura, e por isso que não tinha dado certo. E eu falava assim, Senhor, meu Deus do céu, o Senhor só pode estar de brincadeira comigo. E nisso, a igreja toda se virou, né, falando assim, só pode ser, né? E passou isso, recebi a oração, fiquei aquilo na minha cabeça. Quando foi à noite, isso foi na parte da manhã, quando foi à noite, no culto, esse pastor perguntou, cadê a moça de cedo? Cadê ela? Eu preciso falar com ela, eu preciso liberar uma palavra para ela. Que era você. Que era eu. E eu falei, e eu não tinha ido, naquele dia tinha dado tudo errado para mim ir pro culto. E depois ele pegou e falou pro casal de pastores, né, que olha, eu preciso falar com vocês antes de ir embora sobre aquela menina, sobre aquela moça. E foi o que aconteceu. Mas depois disso, os pastores foram viajar, só foi falar depois de um mês comigo, aí que vieram falar, olha, a sua vida tá travada por causa, né, do relacionamento que teve, a pessoa gosta de você ainda e vai ter que se ajustar. Vão ter que se ajustar. E foi um processo de cura, e nisso ele não me procurou para conversar. E eu falava assim, não é justo, eu estou travada, por isso que tem coisas que não dão certo. E o Senhor foi preparando. E nós conversamos, sentamos, e hoje nós temos a nossa filhinha, Melinda. Né? Aí vocês se acertaram, se casaram. Se acertamos, somos casadas há 7 anos, né? Foi um desafio também, porque ele morava sozinho com a filha dele, né? E imagina, uma mulher com 2 crianças cair de paraquedas dentro da casa dele, com outro adolescente. É um desafio, é amadurecimento. Não Sim. foi fácil, nos 2 primeiros anos não foi fácil, né? Porque nós 2 precisávamos de cura, nós tinha aquele receio, né? Nossa, mas se eu fizer tal coisa, e aí, como que vai ser? Todo aquele cuidado com as crianças, cuidado com a filha dele. E foi um processo. Sim, eu entendi. Que história, hein, Lu? Que altos e baixos, né? Sim. Mas assim, o Senhor em todo tempo cuidando, né? E como que foi, daí vocês se casaram, e como que você descobriu que você estava esperando a Melinda? Como que foi essa notícia? A Melinda, eu já saberia que eu ia ser mãe de novo, né? Saberia Tava que... nos planos. Tava nos planos, porque quando me casei novamente, né, o meu esposo, o Exas, ele sempre falava, eu quero ter mais um filho.
né? Então eu já sabia. A Melinda era para ser planejada depois de uns 4 anos, mas a Melinda, ela veio com 2 anos de casados. Né, ela veio um pouquinho antes, né, por um processo do lado, na época do Covid ainda, teve toda aquela situação, medo, né, receios. Sim. E é uma bênção, e nós temos a nossa caçulinha, né, que é uma bênção na casa, os meus filhos é uma bênção, e a gente tem um lar abençoado, porque a gente preza muito o valor família, o primeiro, sim, o lar. Primeiro ministério, o nosso lar. Não importa as circunstâncias que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo no seu lar, sempre procure pessoas, no caso pastores, pessoas, né, de confiança, que você pode ser acolhido, sim, que você possa buscar, né, ajuda. Muitas vezes o casal tá ali passando por um processo difícil e não procura ajuda. Sim. Né? Uma ajuda que muitas vezes pode salvar esse relacionamento, né? Isso é importante. E a Melinda é uma graça, né? É uma graça. Ela chega, ela é a alegria onde ela tá, ela é maravilhosa. E agora, Lu, eu quero que você fale um pouquinho para as mães de adolescentes, porque eu sei que, né, nós sabemos que você tem 2 adolescentes Sim. em casa. Como que é, Lu? 2 adolescentes, conta para nós. Como que você faz no dia a dia? É desafiador, né? Porque hoje o mundo, ele tá aí de bandeja, oferecendo tudo é normal, tudo é... Muitas ofertas, muitas, né? Normalizando Normalizando tudo, tudo, né? que tudo tá normalizado. E eu decidi criar os meus filhos no caminho do Senhor. Um caminho diferente. Porque eles vão colher frutos bons. Sim. Né? Frutos que vão estar edificando a vida deles, que diante das escolhas que eles vão estar tomando no dia a dia, quando eles estiverem adultos, escolhas diferentes. Sim. E as escolhas, né, que eu quero que eles tenham os caminhos do Senhor. Eu quero que eles tenham escolhas certas. Façam, né? as escolhas certas, né? E todos os dias é um desafio, né? Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente fica mal pelas circunstâncias que pode acontecer, né? De coisas, normal de adolescentes. E eu tenho 2 adolescentes e é pequenininha, são 3 fases bem diferentes, porque Sim. é um rapazinho, a moça... É uma adolescente menina, uma adolescente menino. Sim. E a pequena, né? E a pequena. E é isso. E assim, Lu, o que você falou é muito interessante, porque nem sempre a gente não dá conta de tudo, né? Afinal de contas, nós não somos mulheres maravilhas, como muitas vezes o mundo prega, né? Mas nós temos a direção de Deus, né? Sim. E é isso que nos basta, é isso que importa, né? Então a gente consegue por quê? Pela força do Senhor, pela direção dele, né? Pela orientação dele. É por isso que a gente realmente não pode abrir mão de buscar, né? E de trazer a presença do Senhor para dentro da nossa casa, né? Porque a própria palavra diz: conduz o teu filho no caminho, né? E ele nunca se esquecerá, né? Então é uma semente que é plantada, né? E que tá lá, né, Lu? A gente sabe que tá lá. Lu, e conta para nós, hoje, como que está a Luciana? A Luciana hoje, ela é uma mãe, uma mulher amadurecida, né? Ainda estou aprendendo todos os dias, mas eu sempre busco melhorar como mãe, como esposa. Hoje eu sou uma pessoa curada, né? Deus. E o que eu falo? Você é uma força que você não sabe de onde que veio, do Senhor, né? E você se manter perseverante na caminhada, você não desistir, né? Não se abater. Vai vir dias de medo, vai vir dias que você vai chorar muito, muito, falar assim: Senhor, o que eu vou fazer agora, para que lado? Mas apenas siga. A direção que ele nos dá. A direção que ele nos dá. E é um processo de cura, né? E cuidar muito com as escolhas do dia a dia. E Lu, para finalizar agora, né, essa conversa que foi, né, maravilhosa e me edificou muito, com certeza, eu gostaria que você deixasse uma palavra para essas mulheres que estão passando pela mesma situação que você passou, Lu. Sim, Karen, eu falo assim que primeiro é você se fortalecer em Cristo, né? Buscar em Deus, no Senhor. Só que não apenas buscar no Senhor, né? Você tá em comunhão com pessoas de igreja, você buscar ajuda,
né? Estar ali conversando, buscando apoio, isso é essencial. Isso me ajudou muito na minha vida. Eu não fiquei sozinha, eu buscava a Deus. Claro, a gente tem que buscar a Deus, mas não ficar sozinho. A gente ter com quem compartilhar, ter comunhão, né? E ajuda. Amém, Lu. Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque assim, muitas pessoas podem perguntar, mas Deus não é o suficiente? Sim, Ele é o suficiente para nós, né? Mas Ele não nos criou para andarmos sozinhos. Verdade. Né? Muitas vezes o mundo prega isso, que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos de pessoas. Mas isso é um engano do mundo para nossa vida. Nós precisamos de pessoas, né? Foi por isso que Cristo criou a igreja, né? Porque nós somos um corpo e ali tem pessoas que vão nos ajudar, que vão nos ensinar, que vão nos conduzir, que vão nos instruir, né? Diante da palavra de Deus, claro. Mas nós temos esse lugar, né? Temos esse lugar de apoio, temos esse lugar de descanso no Senhor e de apoio, né? Na igreja do Senhor, que Ele deixou para nós, né, Lu? E hoje você vive isso, a sua casa... Hoje eu vivo isso, né? O amor de Deus sobre o meu lar, né? Hoje eu posso compartilhar isso, né? Porque a gente busca em comunhão, busca ajuda, né? Muitos lares, ele precisa sim buscar ajuda. Não fica sem buscar ajuda, não espera acontecer as coisas ao extremo para depois buscar ajuda. Sim. Não. A gente temos que compartilhar sim. E hoje eu falo que eu tenho um lar abençoado. Amém. Louvo a Deus pela vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, que é um pai presente, né? Um pai padrasto também, que me apoia, me ajuda com a criação das crianças. Amém. Isso é importante. Orienta, né? Dá ensinamentos. É a figura paterna ali, a figura masculina, que é tão importante dentro do lar, né? Amém. Lu, quero te agradecer por esse momento aqui com você, foi muito precioso ouvir o seu testemunho, a sua história, viu? Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa. Obrigada. E eu quero falar com você que está aí, obrigada por você ter ficado aqui até o final desse testemunho. Creio que te edificou também, assim como edificou a minha vida. E eu gostaria de dar uma palavra para você, mãe, né? Nós falamos tanto aqui de não caminhar sozinha. Talvez você esteja passando por uma situação parecida com a da Lu, né? Ou uma situação diferente, mas que você está sozinha, se sente sozinha. E eu quero falar para você, não fique sozinha, não passe por isso sozinha. Né? Busque ao Senhor, esteja no meio de pessoas que o Senhor te apresenta, que você possa abrir o seu coração, compartilhar essa história, esse testemunho, essa experiência que você está vivendo, esse desafio, né? Busque pessoas de confiança para abrir o seu coração e caminhe com pessoas que o Senhor coloque na sua vida para te ajudar nesse processo. Amém? Que Deus te abençoe.